O ano era mais ou menos 2015 ou 2016 e a gente foi fazer 3 cursos de verão com Vasantilade. Um deles foi o curso de Marma. Se vocês verem, tem 1 segundo que o Namastê aparece naquele filme do Vasantilade, mas tem que catar lá, que é bem rapidinho que ele aparece. Ele aparece, ele pisca ali, mas o ponto é, a gente, no curso de Marma, meio que ele pegava cada dia uma pessoa para demonstrar alguns pontos. E no meu caso, quando foi os marmas do braço, eu pedi eu, por conta da minha questão do meu machucado, que eu achei que era uma oportunidade legal e tal. Aí ele foi lá, pegou o forkzinho dele, ele tem um diapasão todo estiloso, que tem uns tamborzinhos na ponta e etc. Aí ele fez lá, sei lá, 5, 10, 15 minutos de marma e nada de muito, assim, transformador. Até porque era uma aula, aquilo dali não era nada assim para ser um processo terapêutico muito transformador. Depois a gente foi para casa, chegou em casa, né, o lugar que a gente estava habitando. Eu não sei o que se deu 5 ou 15 minutos quando chegou em casa. Eu sei que eu recebi uma orientação nítida. Deita, meu filho. Aí eu não sei de qual parede que veio aquilo, eu resolvi deitar. E depois de alguns minutos, eu comecei a ter uma sensação que foi uma das mais evidentes que eu já tive de cirurgia espiritual, assim, drástica na minha vida. Era como se tivesse algo em torno de 5 pessoas ao meu redor. Ratna estava no quarto e tal. Ela estava falando comigo, falando, ixi, eu não tô nem aí pra ti agora. Eu tô aqui no meio do processo, assim. E era tão intenso que se eu tivesse que mexer alguma perna ou braço ali, eu ia ter que fazer uma força como se alguém tivesse me segurando mesmo. Porque do ponto de vista, sei lá, magnético, o que você quiser chamar, aquilo dali era muito evidente. Como se houvesse um campo aonde o meu corpo, para mexer contra o corpo magnético, né, contra o corpo, o campo magnético que estava ali, eu ia ter que fazer uma força muito grande. Ia dar para mexer, mas não era uma coisa trivial. Aquilo deve ter durado uns 10, 15 minutos, eu acho que não foi muito mais do que isso. Eu antes já tinha passado em casa espírita e outras coisas assim. Então, essa noção de passe, de reiki, eu já tinha vivenciado em alguns outros contextos. Mas essa vivência foi uma vivência muito fora da caixinha, primeiro porque ela não foi encomendada, né? Assim, sabe, eu não tinha entrado numa casa espírita e vim aqui fazer uma sessão de passe. Aquilo dali meio que veio a reboque. E ela talvez dessas experiências metafísicas no sentido assim de cura, talvez tenha sido a mais palpável. Eu considero que aquilo dali foi uma dádiva, uma bênção do Vasantilade. Eu considero o Vasantilade um bruxinho do bem, assim, tenho um respeito bem grande por ele. E depois deste processo, eu ainda fiquei uns 15, 20, 30 minutos deitado ali, paradão. Ok? Porque o corpo leva um tempo para assimilar, assentar aquela quantidade de mudança nos fusíveis e etc. Eu já recebi outros processos de cura, né? No processo de ayahuasca isso acontece com alguma frequência. Cambô também é umas coisas mais metafísicas, mas não com tanto com esse processo de entidades. Então, seja por uma mesa radiônica, seja por um processo de entidade, Dr. Fritz ou qualquer coisa que seja. Se você estiver sentindo essa vivência, e não só a teoria, sabe? Às vezes a gente vai numa casa espírita ou qualquer coisa que seja, aquele santo não baixa assim de uma forma tão eficiente, ou tão efetiva, ou tão naquele momento que é para ser. A gente se entregar a esse processo de cura é importante em 2 condições. A gente ter fé de que aquela pessoa é uma pessoa que quer o bem da gente, ou aquela egrégora, e 2, que a gente está suficientemente saudável para receber aquele tratamento. Suficientemente saudável, quero dizer, por exemplo, quando a gente vai consagrar a ayahuasca, muitas vezes numa primeira parte do ritual eu durmo.
para poder levar a surra depois e estar, digamos, bem alimentado para aquilo. Tem muitas vezes que as pessoas querem fazer essas cirurgias espirituais depois de ter viajado 3 dias para chegar num lugar e etc. E o corpo está meio arrebentado, gente. Seja terapia de cristal, seja o que seja, a gente passar por esses processos não tão físicos, é importante a gente ter essa perspectiva. A gente precisa ter bala na agulha, isso é um trocadilho ayurvédico, para receber sandalhada, né, chulepada. Uma outra vez assim que eu senti esse processo de presença energética mais forte foi num ritual de ayahuasca. Mas dentro de um ritual de ayahuasca, isso é relativamente esperado. Quer dizer, sabe, tá num contexto onde aquela festa ali meio que toca aquele tipo de música de vez em quando. Um outro processo que eu já tive muito importante nessas experiências mais xamânicas e metafísicas e tal, foi um dia onde eu resolvi fazer o Kambô, que é um tipo de terapia que eu considero bem intensiva e bem poderosa, mas também bem arriscada. E eu pedi para fazer uma dose menor de Kambô para eu ficar mais tempo com Kambô. Eu não sei se eu fiquei, 5 ou 10 minutos. Mas ficar 5 ou 10 minutos com Kambô não é uma experiência muito trivial. Esse foi uma das terapias, né, assim, exóticas, uma das experiências mais interessantes que eu já passei. Kambô é uma resina, não sei se a gente pode chamar de resina, tem uma perereca na Amazônia que o índio tira... É uma cobertura de uma perereca, ok? Então tem que tomar todo um cuidado para tirar aquilo dali. Eles guardam essa resina ou o que seja num pedaço de madeira. Aí você meio que fura um pedacinho da tua pele só para você criar contato com a corrente sanguínea. E você deixa 1 a 10 furos ou a 20 furos que seja, botando uma quantidade que é bem pequena. Aquilo ali é um veneno altamente poderoso. Só que numa dose suave, você consegue resistir aquilo durante o processo e teu corpo desenvolve uma resposta imunológica gigantesca. Ele não mata o animal para tirar isso, não. Ele é raspado com cuidado, de forma em que aquilo dali fosse tipo uma casca. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nesse dia a Aratina ficava olhando para mim e eu na cadeira, meio que assim desmilinguido do Kambô. Ela falando, eu não sei se é bom deixar esse treco continuar e tal, porque no geral eu aplicava, tinha uma época que eu apliquei, uns 5 Kambôs no período de 1 ano, isso é bastante coisa. Kambô, assim, a princípio você aplica e depois fica uns 2, 3, 4, 6 meses sem aplicar de novo, ok? E aí, esse processo de entrar num estado alquímico, você pode chamar assim de tântrico, com veneno também, foi uma outra experiência bem significativa, só que eu já tinha recebido Kambô, acho que umas 3 vezes pelo menos. Então eu não fui fazer isso numa primeira vez, sabe? Eu fui fazer um exercício iógico de respiração para estar deixando o veneno entrar mais profundo para aquilo fazer uma faxina mais pesada lá dentro. Mas isso, sabe, tipo, é aquele cara que já esquiou o negócio algumas vezes e aí depois resolve fazer alguma estripulia com aquilo. Então, seja do ponto de vista fisiológico, seja do ponto de vista psicológico, a gente está maneirando o quanto que a gente vai mais fundo naquele processo de terapia xamânica. Quanto que a gente vai mais leve, não é assim, eu já fiz 3 vezes, então a 4ª eu tenho que fazer mais forte. Às vezes a condição de contorno que você está, ou que o meio ambiente está, ou que os astros estão, na 3ª era mais favorável do que na 4ª. E a nossa cabeça meio ocidental de querer do tipo sempre aumentar ou ser mais forte, né, e etc, pode ser um grande problema, ok? Busquemos uma relação com essas terapias sagradas do dia e do momento. Esquecendo meio que o passado no sentido comparativo do tipo, se eu fiquei da outra vez 30 segundos debaixo d'água, hoje eu tenho que ficar 32 segundos.
ok? Essa experiência do Cambô e do Ayahuasca, a gente tem uma playlist que é sobre Soma, Cambô e Ayahuasca, tem uns outros vídeos lá. Mas, isso eu sempre falo, sempre procure ter ritual de Ayahuasca ou consagração de Cambô, ou que seja de rapé, ou que seja da Sananga, essas medicinas amazônicas, com pessoas que você conhece, com pessoas que você já tem uma relação, com pessoas que principalmente você confia. Essa pessoa, no caso, eu fiz eu não lembro se foi uma ou duas, mas eu acho que foi uma ação de, como é que era o nome daquilo? De regressão. E aí depois de ter um processo de regressão, que também é um negócio, né, assim, bastante íntimo, e confiar na pessoa, que eu comecei a fazer ayahuasca e depois comecei a fazer cambô com essa pessoa também, ok? Cuidado com a ideia de fazer ayahuasca, cambô ou coisas do tipo em qualquer lugar só porque a sua amiga que você conheceu ontem de outras vidas te chamou hoje para você ir junto. Que no mundo Vata esse tipo de coisa acontece, ok? Bom, para a galera do YouTube, a playlist vai estar aí no link abaixo, na descrição.